não consegui ler o que esse podcast vai pra faculdade. A faculdade vai postar, tá bom? Oi, gente! A gente tá aqui pra mais uma fofoca psicológica e hoje o babado é muito forte. A gente vai falar de um caso que veio lá de Freud, ele analisou um livro e a gente vai entender o que aconteceu. Mas o cara ele era muito louco, né? Assim, com todo respeito. A gente vai contar um pouquinho sobre o Schreber. Ele era um juiz alemão que nasceu numa família que a gente pode se considerar tradicional, com um pai rígido. E ele casou, teve uma vida profissional de sucesso, até que, dado momento, começou a ter umas coisinhas meio estranhas, assim. Eu acho que a Gabi fica melhor contando. Antes da gente entrar no caso, eu queria apresentar. Nós somos alunas do 8º período de psicologia. A gente tá fazendo a matéria de psicologia, então a gente trouxe esse babado pra contar pra todos nós aqui nesse pod. Então, eu e a Vicky, a gente estuda junto com a Amy, né? E a gente tá estudando psicanálise. E assim, umas muito adeptas, outras nem tanto assim. Sempre um dilema. E aí, hoje a gente tá aqui pra contar sobre o Schreber, né? Então, como a Emily começou introduzindo, ele era um juiz alemão, veio de uma família rígida, o pai dele foi um dos caras que criou aquelas cadeiras que sentava para as crianças não se masturbarem, então era um pedagogo renomado. E ele teve uma carreira profissional de muito sucesso, né? Então, ele foi um juiz alemão, até que, dado momento, vi que ele se sentiu ruim. É como se viessem pensamentos introdutórios. Então, ele se sentiu ruim, contou pra sua esposa, e aí a esposa levou ele num dos doutores mais renomados, assim, da psiquiatria, da neuro na época, que foi o Dr. Fleshring. Acho que assim... Faz alguma coisa. E aí, esse doutor era um internamento, e esse doutor passou um tempo ali com ele, até que diagnosticou ele com hipocondria severa. Hipocondria severa, isso aí. Mas depois de velho? Depois de velho já, ele teve essa hipocondria severa. E sem nenhum acontecimento, assim, né? Não tinha acontecido nenhum trauma, nada. A única coisa que ele tinha de frustração é que ele não teve filho. Era a única coisa, assim, que desabonava. Pro Freud é o inconsciente mandando notícias, né? Tava vindo ali alguma coisinha. Então, e aí, depois desse primeiro internamento, ele foi considerado curado por esse Dr. Fleshring. E após essa cura, ele passou 8 anos da vida dele vivendo uma vida normal, na assim, paz, tranquila. Até que em determinado dia veio um sonho, Começou a vir sonhos que a doença dele tava voltando, né? Ele começou a ficar agoniado ali, uma angústia começou a aparecer. E daí teve um marco também que ele foi convidado pra fazer parte da corte. Naquela época era um cargo, tipo assim, ele era um cara. E daí ele começou a ter esses sonhos, que a doença dele tava voltando, mas daí teve um sonho muito em particular, muito específico. Que eu acho que quando foi, assim, foi quando deu o giro pra paranoia, né? O início da paranoia do Schreber. O marco ali. O marco. Então, quer contar pra gente esse sonho? E afinal, qual que é esse sonho? Babado. Esse sonho, ele relata, né, que foi entre o sono e a vigília, então foi bastante real pra ele, mas ele se sentiu mulher e que nesse processo de se sentir mulher, ele queria se submeter ao coito. Nada mais é do que ele gostaria de sexar, né, como mulher. E nisso, ele acordou, né, quando ele despertou, ele ficou chocado, ele falou, que absurdo, nunca. Ele mesmo rejeitou, reprimiu, né, aquela sensação, aquele sonho e recalcou. Né? Não, isso nada a ver. Não deixei passar aqui. Mas ele sonhou. E o sonho ali é sempre uma mensagem do inconsciente, né? E daí, o que aconteceu? Então, aí depois desse primeiro sonho, ele foi internado novamente. Eles procuraram esse Dr. Fleischmer. Adoro o nome. Então, é porque no primeiro internamento eles confiaram muito nesse doutor. Ficou um sentimento de gratidão, assim. Sim, é como se ele criasse um vínculo ali muito forte com esse doutor. E acho que vale comentar também que, além do pai rígido, o Schreber veio de uma família que tinha histórico de saúde mental... Com questões, com né? Com questões, Então ele teve um irmão que se suicidou, uma outra irmã que...
Não me lembro, Não mas me tinha recordo. alguma questão também com a família ali, que acho que não era muito próximo, algo nesse sentido, então já tinha algumas recorrências. Sim. Então, nesse segundo internamento é que o doutor veio e aí, durante o internamento, foi que ele começou a ter essas questões com a paranoia, né? Todas essas coisas que a gente tá contando, foi o Freud que contou no livro dele. Então, acho que vale ressaltar. O Freud analisou o livro do Schreber, que foi publicado em 1903. Então, em 1910, quando o Schreber ainda estava internado, o Freud foi lá e pegou esse conteúdo e chamou a atenção dele por várias questões, Sim. né? E ali o Freud trabalhava muito pela questão da sexualidade, o complexo de Édipo, né? Então tem várias interpretações atuais onde dizia que Freud disse que era toda essa questão era uma homossexualidade não resolvida, né? Uma castração que não aconteceu na questão do Édipo ali na primeira infância. Sim. E daí, depois desse sonho, as coisas tendem a ir aumentando, a bola de neve foi aumentando. Então, ele começou a acreditar, ele tinha ali questões que ele acreditava que Deus tinha um tete-a-tete diferente com ele, que Deus tinha escolhido ele. Então, que ele tinha sido escolhido, pensa que loucura, ele tinha sido escolhido pra salvar a humanidade. E que pra isso, ele precisava se tornar mulher pra conseguir gerar, né, engravidar e dar frutos a uma nova espécie pura. Então, era um grande... delírio, né? Eu acho que é essa Obrigada. a palavra. Um grande delírio. Então, opa! Um grande surto. Ó, como é verdade. Então, esse nome delírio, qual que é a diferença do delírio e da alucinação ali, né? O delírio, ele faz parte da paranoia. Então, ele tinha esse delírio de perseguição. Ao mesmo tempo que ele achava que ele tinha essa relação tete a tete com Deus, ele achava que Deus perseguia ele. E além de Deus, era o Dr. Flashring que perseguia ele também. E queria roubar a sua alma. Então, assim, era um delírio bem contagioso ali. Não sei se Era essa palavra bem intenso, né? adequada. Então, a partir desses delírios de perseguição que foi se criando a paranoia. E aí, qual que foi o arranjo pra ele se sentir... Você sabe o que é arranjo, Vicky? Não sei se você puder me explicar. Ah, eu também não sei muito bem o que é. Então, vou tentar explicar pra vocês, pelo que eu entendi. Então, o Freud, ao analisar esse caso, ele relata que a paranoia era uma forma da cura do Schreber em relação a esse inconsciente reprimido, né? Então, ele tinha esses delírios como uma forma de expressar aquilo que estava na mente dele mesmo, de alguma forma. Então, esses delírios vinham como talvez um sintoma. E aí que gerava a paranoia. E por que o Freud se interessou por esse caso? Acho que isso é super importante de comentar. Ele estava numa fase que ele queria teorizar o narcisismo, né? Então, o Freud usa muitos mitos na teoria dele, e aí um dos mitos é do Narciso, né? Que não convém contar aqui. Fica Mas pra outro babado. pro outro babado. Outro episódio. E aí, ele queria teorizar essa questão mesmo. Então, ele foi atrás desse livro para trazer essas características, né? Porque na paranoia do Schreber tinham traços narcisistas ali, né? Pelo fato dele achar que... Não, ele achava que ele era a última bolacha do pacote, com certeza. Totalmente. Porque ele tinha que salvar a humanidade e só ele, se transformando em mulher, que ia poder gerar ali uma pureza, né? Então, ele realmente se sentia Jesus. o cara. O cara, cara. né? Ou a mulher. Ou, porque no Fica a caso, ele questão. gostaria aí de ser a mulher. E aí, vocês sabem quando que é que ele teve essa questão de se tornar mulher pra ele mesmo, que ele sentiu psiquicamente que ele se tornava mulher? Foi por meio da emasculação. Que é como se as genitárias dele estivessem entrando pra dentro do corpo e o pênis dele virasse uma vagina, né? Essa era a forma que Que ele... loucura. Eu falei. Que era bizarro. Então, ele, por meio dessa emasculação psíquica mesmo, ele se sentiu mulher, né? E aí, ele tava totalmente tomado por essa paranoia. E aí, a questão do arranjo, eu acho que é o que eu não respondi. E teve todas as questões de que ele, né, tem relatos ali no livro dele se vestindo de mulher, dele ficar na frente do espelho, né, ali com adereços, que na época era algo bastante incomum de se ver, né, entre os homens. Então, ele já tava assim, foi acho que uma luta, pelo que deu pra entender, mas que no final ele entendeu que ele ia ter que se tornar mulher mesmo pra conseguir cumprir
essa função dele, né? De salvar ali as pessoas, de se transformar realmente em mulher. E sabe o que é mais engraçado de tudo isso? Que o Freud relata que, apesar do grande delírio, a intelectualidade do Schreber era preservada, né? Tanto que ele publicou esse livro e trouxe todo esse relato. Parece que no momento de consciência do delírio que estava acontecendo, ele relatava como ele se sentia, né? E aí o arranjo do Schreber para se sentir vivo... ele era como se ele se sentisse que Deus e Freshman estavam roubando a alma dele. E aí, quando ele queria voltar pra ele de alguma forma, ele botava o pé na janela do hospital lá, psiquiátrico. Pra sentir a chuva gelada. Ele sentiu o corpo dele, pra ele sentir que ele tava em terra, assim, né? E além disso, ele dava uivos de vida, né? Que é relatado no livro do Freud. É como se ele se sentisse vivo, assim, sabe? Ele queria gritar pra ele se ouvir e pra Deus ouvir ele. E pra Deus ouvir ele que não ia roubar a alma dele, e é isso. Que não ia rolar. Babado. E no fim, o que aconteceu? Então esse caso, o Schreber morreu em 1910. Freud nunca teve contato. Esse encontro a gente perdeu. Eu acho que o grande nascer desse caso foi a questão da psicose, né? Porque até então o Freud, as estruturas criadas por ele eram a partir da neurose. E aí, tanto que no livro falam casos de neurose obsessiva. A neurose obsessiva e a psicose, elas têm ali muitas questões de diferenças, né? Poucas questões de diferença. Tinham semelhanças. Isso. Ótimo. Então, eu acho que esse caso, ele veio pra inaugurar a psicose de alguma forma. O Freud, ele não se aprofundou na psicose, mas ele conseguiu... Abriu alas, né? Isso. Ele abriu alas pra esse caminho novo. Então, foi nesse caso, porque, na verdade, ele estudou o relato, mas por ser um relato pessoal e o próprio Schreber escrever, era tipo... O Freud leu o diário do amiguinho, entendeu? Exato. Ele leu um diário. Então, eram realmente os pensamentos dele e tal, e todas essas questões de contar, por exemplo, que ele tinha sonhado isso, que ele não tinha contado isso pra ninguém. E daí, assim, falou, né, também, que tinha muitas angústias dele. Então, ele tentou suicídio várias vezes. Ele tinha, assim, uma sensação de perseguição. Então, ele se sentia fora mesmo, né, com todas essas questões. Então, o Freud conseguiu resgatar isso do livro dele. E abriu alas aí pro pessoal vir depois e falar e entender que talvez isso pudesse ser uma homossexualidade reprimida ou algumas outras questões. Há quem fale... Olha isso! Há quem fale que é um burnout, né? Porque o trabalho dele era muito louco, então o pessoal aí das comportamentais pode ser um burnout de Schreber, entendeu? E é isso. E assim, afinal, o que Freud nos ensina a partir do caso Schreber, né? A partir das nossas interpretações também, como estudantes de psicologia, que vale ressaltar. A teorização do narcisismo, mesmo que ainda de forma muito rústica, assim, rudimentar, onde um cara que é juiz, é alemão, tem todas as questões nazistas também da época, que se a gente para... século. Ainda não tinha o nazismo, mas a gente acredita que Schreber foi um dos primeiros idealistas do nazismo. De pensar que precisaria de uma raça pura, né? Vem aí de um pensamento de elite, de uma né? Massa mesmo. Uma massa superior. Então, além dele ocupar esse cargo, quando vem o delírio, ele se coloca nesse lugar superior e o único ser possível de salvar a humanidade. E aí a paranoia vem como forma de delírio total, que é quando ele sintomatiza isso de alguma forma pra... eu acho que se expressa mesmo tudo que tá dentro dele, né? Freud fala que toda paranoia tem uma razão de sentido, né? Que vai levar por um caminho que tem ali a ver com o conteúdo recalcado. E daí, se você começa a ler e se aprofundar, a gente já começa a fazer várias fanfics. A gente não sabe o que aconteceu, mas a gente já começa a pensar, será que ele queria gerar porque ele não pôde ter filho? Ou será que a gente teve essa questão do pai, que daí não ficou mal resolvida, e daí ele trouxe isso no formato de Deus, que persegue ele, mas ao mesmo tempo ele gosta, ele quer se tornar... Então, assim, muitas interpretações podem vir nesse caso. Pode ser um burnout. Pode ser um burnout também, porque o trabalho dele gerava muito dele, então ele deu uma...
E para Uma além da bitolada. psicologia, tem gente do direito que estuda o caso Schereber também. Não nos aprofundamos, mas a gente ficou sabendo aí, estudando Os esse babados. caso. E eu acho que, além do narcisismo, da paranoia como forma de delírio, e a questão do arranjo e da solução elegante colocada ali como questão, é a questão dele se sentir. O uivo de vida, o colocar o pé na chuva, no gelado, pra conseguir se sentir ele mesmo, porque ele já estava tão tomado por esse delírio que ele já não se reconhecia como sujeito, né? Uhum. Como eu. Ele se perdeu. E fora isso, naquela época não tinha, né, esse cuidado, essa psicologia, essa psicanálise estreita e evoluída. Então, o que acontecia realmente era que ele passou por vários tratamentos muito, muito dolorosos, muito difíceis, né? Então, Aham. gente, foi um babado. O que Foi você achou, Vicky? chocada. Pior que Neymar. Ai, fica pra próxima aí. Vamos pensar no Neymar na momento. próxima. Mas é isso, gente. O que vocês acharam deste babado fortíssimo que a gente trouxe hoje? Muito Até a bom. próxima. Muito obrigada, produção. Obrigada, pessoal. Faculdade. Muito obrigada. Obrigada por disponibilizar o espaço, o tempo e a nossa primeira experiência como Podgatas.